Prezados amigos e colegas, a ação policial nas comunidades do Rio de Janeiro está dando o que falar e não poderia ser diferente. Inclusive, está sendo noticiado no mundo inteiro. Só que esse resultado, um resultado catastrófico no que diz respeito à quantidade de vítimas, já era anunciado. Eu previ isso daí em 2019, por ocasião da chamada propositura da ADPF das favelas. E a decisão liminar do ministro Fachin, depois referendada por maioria pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que restringia sobremaneira as operações policiais nas comunidades. Só poderiam ser realizadas em situações excepcionalíssimas, com controle do Ministério Público, limitando o uso de helicópteros. Óbvio que deu no que deu. Isso daí eu já alertava há bastante tempo, e as pessoas que conhecem um pouquinho de segurança pública sabem que o resultado um dia chegaria. Praticamente não houve mais grandes operações. Pode até ter ocorrido pequenas operações, por mais que o governo negue. Os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro, seus comandantes, secretários de segurança, governador do estado, dizem que foram limitadas e muito. Até porque os comandantes das polícias, os responsáveis por grupos, por tropas, ficaram temerosos de serem responsabilizados criminalmente, porque é o que dizia a decisão do Supremo Tribunal Federal, que se houvesse qualquer tipo de extrapolação dos limites, as pessoas poderiam ser responsabilizadas. E quase que objetivamente, independentemente de culpa. Porque, olha, se um policial abusou da autoridade, extrapolou nos limites da legítima defesa, certamente ele vai ter de ser punido. Mas a partir do momento em que se deixa na decisão expresso sob pena de responsabilização criminal, é óbvio que os comandantes têm medo, é óbvio que eles ficam com medo, e tanto que as operações policiais foram restringidas. Isso fez com que o crime organizado crescesse, aumentasse o território, houve o crescimento dos seus integrantes, eles até se organizaram, eles criaram rotas de fuga, criaram depósitos. Essas rotas de fuga passam inclusive por dentro de residências, depósitos dentro de residências, até tocas foram cavadas para que se coloquem reparos com armas de grosso calibre. E ontem vimos algo que eu, sinceramente, não esperava: o emprego de drones com explosivos para atacar a tropa policial. Ora, meus amigos, obviamente a polícia fez o que deve fazer. Se ela é recebida a tiro, ela vai dar tiro também. Quem atira para matar corre o risco de tomar tiro e morrer. Essa é a grande realidade. Não vamos esperar que os policiais chegassem lá pedindo por favor para traficante, para ser preso, para ser intimado, para ser cumprido o mandado de busca e apreensão. Não vai se chegar lá com flores. Vai se chegar com aparato de guerra, que é o que eu sempre disse que ocorreria, que só seria possível ingressar nas comunidades cariocas com emprego de táticas de guerra. Não há outra forma de isso ocorrer. Então, o resultado de ontem já era previsível. E o Estado teve de agir dessa maneira. Teve de agir por quê? Há um Estado paralelo dentro do Estado oficial, que é o que ocorre nas comunidades. Lá quem manda é a lei do tráfico. Lá quem manda é o crime organizado. As pessoas são julgadas não de acordo com o nosso Código Penal, Código de Processo Penal, mas de acordo com a lei do tráfico, onde há até pena de morte. Há notícias, inclusive, de chefes de tráfico reivindicando meninas, filhas de moradores do local. Estupro. As pessoas eram obrigadas a manter relacionamento sexual com os chefes do tráfico. Olha, quem pode aguentar esse tipo de coisa? E a comunidade não tinha a quem recorrer, porque a polícia não subia. Não tem delegacia. Não há como se dar parte. Se vai se reclamar dessas pessoas na delegacia, essas pessoas que foram reclamar estão fadadas a serem mortas ou muito agredidas. Então, houve a necessidade, sim,
da polícia recuperar território, de cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão, o que seja, mas o Estado deve se fazer presente. A partir do momento que o Estado, representado pelas polícias, é recebido a tiro, tem que mostrar o seu poder. Não pode recuar, porque se recuar nós teremos ali, aí já de uma forma finalizada, um Estado paralelo dentro do Estado oficial. O Estado não pode permitir isso. Então, realmente, ninguém gosta de mortos. Ninguém gosta. Ninguém gosta de mortos, principalmente de policiais. Principalmente de policiais. Agora, bandido atirou, ele vai receber tiro. Ele atirou para matar, como eu disse, vai receber tiro para morrer. Essa que é a grande realidade. E o que deve ser feito numa situação dessa? Agora estão querendo votar a chamada PEC da Segurança Pública. Essa PEC da Segurança Pública é uma aberração para quem conhece um pouco de segurança pública. Centralizar na União a segurança pública dos estados. Olha, quem sabe o que acontece nos estados são os governadores, são os secretários de segurança, são as polícias locais. Não se pode centralizar na União, porque isso vai muitas vezes depender de quem está no poder. Se é um partido, se é um regime de esquerda que é lá, de acordo com a ideologia dessas pessoas, então, dos detentores do poder, não se deve combater dessa maneira o tráfico de drogas. Para essas pessoas, o traficante é um coitado. E a vítima, muitas vezes, que é tratada como bandida, responsável pelo traficante. Pelo menos foi isso que eu ouvi do nosso mandatário. Então não é possível nós centralizarmos, porque vai tudo depender de quem esteja no comando. Uma operação desse tipo, se fosse pedida a autorização do governo, da Secretaria de Nacional de Segurança Pública, não seria dada. E ela era imprescindível, até para mostrar para os traficantes, para o crime organizado, que o Estado também tem poder de fogo. E como eu já disse, o Estado ele atua da maneira como pode, em legítima defesa. Ora, se é recebido a tiro, vai fazer o quê? Vai recuar e não vai ingressar? E as pessoas que estão lá, que devem ser presas, que devem ser intimadas? E os mandados de buscas que devem ser cumpridos? E as pessoas que moram lá? Como que vão ficar essas pessoas sob o jugo dos traficantes de drogas? Então, realmente, ninguém quer que pessoas morram. Só que isso ocorre. A partir do momento em que o crime organizado enfrenta o Estado, isso pode ocorrer. E os policiais ali, pelo menos no primeiro momento, agiram em legítima defesa. Agora, se houve qualquer tipo de excesso, de execução, de matar a pessoa que já estava rendida, aí isso daí vai ter que ser apurado caso a caso. Agora, não pode se generalizar, dizendo que ali nós tivemos um morticínio. Não é verdade. O que nós tivemos ali foi uma reação dos órgãos de segurança contra a agressão pesada do crime organizado, que atacou até com drones, jogando até bombas com drones. Então esse já era um resultado esperado. Já era esperado, pelo menos por mim, desde 2019, que eu sempre disse que vai chegar um momento que só com o emprego de muita força vai se poder ingressar nas comunidades. E o resultado vai ser terrível. E não deu outra. Foi o que aconteceu. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho de segurança pública sabia que o resultado seria esse. Fala-se muito também, e eu até concordo, que essas organizações criminosas devam ser consideradas organizações terroristas. Só que para isso há necessidade de autorização legal, porque a nossa lei antiterrorismo ela não prevê organização criminosa como terrorista. Ela sequer permite que a pessoa seja presa por terrorismo político ideológico, só por razões de xenofobia, de preconceito de raça, religião, de cor, de origem. Quer dizer, é uma lei de terrorismo que não serve para nada.
Porque na imensa maioria das vezes o terrorismo é ideológico, o terrorismo é político. É assim que ocorre terrorismo na maioria dos locais do mundo. E no meu modo de ver, nós estamos diante, pelo que verificamos ontem, de narcoterrorismo. Então deve ser alterada a lei antiterror, antiterrorismo, para que se catalogue essas organizações criminosas como organizações terroristas. E o tratamento a ser dado vai ser um tratamento muito diferente, até pelo direito internacional. Então, não sou totalmente favorável, mas há necessidade de autorização legal. Não é possível fazermos uma analogia em Alan Parsons contra o réu. Eu sempre defendi o princípio da legalidade, que deve ser observado. No crime, nulla pena sine lege. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, o que se espera agora dos deputados, dos senadores, é autorizar a alteração da lei antiterror para se catalogar, para se prever o narcoterrorismo como efetivamente é, como crime de terror, porque o que eles fazem nas comunidades, o que fizeram ontem no Rio de Janeiro, se isso não é terrorismo, eu não sei mais o que é. Então deve ser alterado. E deve-se debater e tomar muito cuidado com esses projetos de lei vindo de pessoa, pelo menos um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que comemora que 40% das pessoas são soltas em audiência de custódia. Então deve-se desconfiar. Lei tem demais. Temos a lei de organizações criminosas, podemos alterar além das organizações terroristas, pode-se até aumentar a pena, acabar com essa banalização do tráfico de drogas, que hoje o tráfico de drogas é tratado que nem furto de galinha. Em algumas ocasiões, o traficante é tratado de uma forma até mais tênue do que o ladrão de galinha, por incrível que pareça. A pessoa é flagrada com 1 tonelada de droga, é concedida a liberdade provisória, é condenada a prestar serviços à comunidade, a pagar a prestação pecuniária de um salário mínimo. Onde que isso ocorre no mundo? Isso incentiva o tráfico de drogas. E a mola propulsora, ainda é a mola propulsora do crime organizado, é o tráfico de drogas. Está mudando. O crime organizado hoje já está virando empresa, só falta o CPF. Eles têm franquias, têm postos de gasolina, rede de transporte público. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, as pessoas são obrigadas a comprar deles pacote de telefonia celular, de TV a cabo. Então eles estão diversificando a sua atuação. Mas, de qualquer maneira, se nós combatermos o combustível, que ainda é o tráfico de drogas, e tratarmos o traficante como ele deve ser tratado, como uma pessoa de extrema periculosidade, se não fizermos isso, a situação só vai piorar. E isso daí deveria ser verificado pelos tribunais superiores, porque aqui em São Paulo, pelo menos, a imensa maioria dos juízes das câmaras criminais ainda trata o tráfico de drogas com a seriedade que merece. Mas esse famigerado tráfico privilegiado, entre aspas, isso daí está fazendo com que o tráfico de drogas cresça cada vez mais. Dizer que um tráfico que é previsto na Constituição Federal como crime equiparado e hediondo pode ser privilegiado. Como que o tráfico, se é tratado pela Constituição como crime de extrema gravidade, vai ser considerado privilegiado só porque o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra a organização criminosa? Espera aí, vamos alterar esse 33, parágrafo 4º, pelo menos para se reconhecer o tráfico privilegiado, se for pequena a quantidade de droga, em razão da nocividade delas, das circunstâncias concretas que verifica que se trate realmente de um marinheiro de primeira viagem, não um traficante desses aí hoje que causam o maior terror para a nossa sociedade. As pessoas morrem de medo de que seus familiares, seus filhos, sejam viciados por esses traficantes. Eu dizer que é um crime de pequeno potencial ofensivo, basicamente isso, 1 ano e 8 meses,
a pessoa ser condenada é crime de pequeno potencial ofensivo, que é menos de 2 anos. Não é possível que nós tenhamos o combate sério à criminalidade organizada pensando dessa maneira. Então temos que rever esse artigo 33, parágrafo 4º, para restringir ao máximo. Eu acabaria com o 33, parágrafo 4º, com esse chamado privilégio, com esse redutor, mas tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal julgaria inconstitucional por violar o princípio da individualização das penas. Então, vamos pelo menos dificultar a aplicação do redutor, reduzir a diminuição da pena para que a pessoa que realmente aquela pessoa que ingressa no crime pela primeira vez, aquele marinheiro de primeira viagem, aquele traficante, pequeno traficante, que vende maconha, pouquinha maconha, vendeu 1 ou 2 vezes, para que receba o redutor. Não para aquele que está constantemente, desde que era menor de idade, praticando o tráfico de drogas, só porque é primário e bons antecedentes. Todos já fomos primários e de bons antecedentes, todos os bandidos já foram primários de bons antecedentes um dia, que essa é a grande realidade. E o pequeno traficante, ele nada mais é do que uma célula. É uma célula, né, uma pequena engrenagem sem a qual a grande engrenagem do tráfico não funciona. Então dizer que ele é insignificante, não é insignificante. Sem o soldadinho do tráfico não haveria tráfico de drogas. Essa que é a grande realidade. Nós temos que repensar de uma forma inteligente, com pessoas que efetivamente conheçam segurança pública, conheçam legislação, que trabalhem diuturnamente com a criminalidade, seja como delegado de polícia, promotor, juiz de direito, essas pessoas que realmente queiram reduzir a criminalidade, que elaborem a legislação. Não pessoas que queiram esvaziar as prisões, abrir as portas do inferno e colocar essa bandidagem na rua. Tenho quase certeza que se nós formos verificar essas pessoas mortas e aquelas pessoas presas, a imensa maioria delas é reincidente ou portadora de maus antecedentes, já teve passagem policial. Estão lá. Por que não estão presas? Por causa da bendita audiência de custódia. Então vamos rever também a possibilidade de concessão de liberdade provisória para que as pessoas presas em flagrante ou que tenham sido decretadas as suas prisões preventivas realmente fiquem presas, sendo a liberdade provisória muito bem analisada para casos específicos, porque quem pratica crime grave, a regra, no meu modo de ver, deveria responder ao processo presa. Então, forte abraço a todos.